É sobre isso que eu converso ao vivo com a doutora Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Participa também dessa entrevista o nosso analista de política, Yuri Pita. Doutora Natália Pasternak, um prazer tê-la mais uma vez aqui na CNN. Muito obrigado pela sua participação. É possível que depois de apresentada essa documentação faltante da Coronavac, a eficácia da vacina caia, seja menor, doutora? Olha, é possível que a gente tenha acesso à eficácia real, como prevista no protocolo, como desfecho primário, igual a todas as outras vacinas, a Pfizer, a Moderna, que você apresentou no quadro, Márcio. Por quê? Porque esse desfecho primário, essa eficácia real da vacina, ela não foi divulgada pelo Instituto Butantan. Esses 78% são referentes a um desfecho secundário, então uma análise de subgrupo, que é muito importante, muito pertinente, que traz ótimos resultados, mas que deixa a gente sem saber a eficácia da vacina como um todo, que é medida pela capacidade da vacina de prevenir doença. E quando a gente fala desse desfecho primário, prevenir doença, a gente não divide em casos leves, moderados, graves, é tudo junto. Se a pessoa teve sintomas e teve o diagnóstico confirmado por PCR para Covid-19, ela entra nesse grupo. E é com esse grupo, que é uma conta muito simples, é simplesmente comparar o número de pessoas doentes no grupo vacinado com o número de pessoas doentes no grupo placebo, é que a gente dá esse resultado da eficácia. Foi assim que a Pfizer chegou nos 95%, Moderna nos 94%. Esse dado da Sinovac, da Coronavac aqui no Brasil, a gente ainda não tem. E ele vai ter que ser submetido para a Anvisa. Então, ele pode ser menor do que esse 78%, o que não representa um problema. Não é um problema ele ser 60%, 65%. O problema é só a gente não saber, mas certamente será uma boa vacina com uma boa eficácia. E como a senhora disse, a Anvisa vai cobrar essa informação. Não dá para entender por que ela está digamos, num sigilo para vocês, pesquisadores, por exemplo. Não dá para entender, não tem motivo, seria muito mais efetivo, tanto para nós, pesquisadores, como para a população, que esses dados fossem divulgados de forma transparente, como foi feito pelas outras empresas. Não são dados sigilosos, são dados que em algum momento vão aparecer. E não divulgá-los agora pode causar uma má impressão de que a empresa estaria escondendo alguma coisa, começa a dar margem a teorias da conspiração que são só prejudiciais para a campanha de vacinação. Então, trazer esses dados com clareza, com transparência, seria muito melhor agora do que ficar dando os dados secundários, mesmo que os dados secundários sejam mais interessantes, sejam mais promissores, mas a gente precisa de todos os dados e a população precisa dessa transparência para se sentir segura. Yuri Pita. Obrigado, Márcio. Boa noite, doutora Natália. Queria perguntá-la sobre algumas especulações que estão, ou pelo menos, quer dizer, hipóteses que estão sendo colocadas em discussão e que eu sei que a senhora também já começou a estudar, que é a eventualmente, se utilizar uma só dose, seja da Coronavac, seja da vacina da AstraZeneca, Oxford, ou de aumentar o intervalo em comparação com o que foi feito nos testes. Como que é tomada esse tipo de decisão e o quão importante pode ser tomar essa decisão, o quanto que ela poderia maximizar esse primeiro momento de vacinação? Yuri, num mundo ideal, fora de pandemia, a gente não estaria nem cogitando fazer nada de diferente do que foi avaliado nos estudos clínicos. E o que foi avaliado foi um regime de 2 doses, com intervalos específicos, dependendo de cada vacina. Mas a gente não está no mundo ideal, a gente está no meio de uma emergência, numa pandemia, e isso às vezes deixa o gestor numa saia justa de ter que tomar esse tipo de decisão, porque ele sabe que ele não vai ter a quantidade de doses necessárias para garantir que a segunda dose de cada vacina seja dada no intervalo
requerido pelos estudos clínicos. Então, ele vai ter que fazer essa opção em algum momento. É possível fazer essa opção, mas é uma aposta que o gestor faz. Ele decide se ele vai realmente tentar vacinar com uma dose o maior número possível de pessoas, sabendo que essa primeira dose garante uma proteção, ainda que parcial, e atrasar o reforço, ou até tem cogitado também misturar o reforço, dar o reforço com outra vacina, mas atrasar o reforço não deve ser um problema do ponto de vista do reforço funcionar. A gente sabe por outras vacinas que o reforço deve funcionar mesmo com espaçamento maior, mas isso não foi testado. Então sempre fica aquela dúvida de que não estamos seguindo exatamente os testes clínicos, é uma aposta do gestor. No caso da vacina de Oxford, a boa notícia é que a primeira dose já conseguiu um nível de anticorpos que é quase igual ao que se consegue com a segunda dose. Então, quando você olha esses dados, você fala, bom, com a primeira dose já deve dar uma boa proteção, então talvez não tenha problema nessa vacina eu realmente espaçar um pouco mais. No caso da Coronavac, esses dados não ficam muito claros, e o doutor Dimas nem apresentou na coletiva, porque o espaçamento entre doses foi curto, foi de 14 dias. O doutor Dimas deixou bem claro que ele vai fazer regime de 2 doses, como previsto em protocolo, e que o máximo que ele faria seria estender de 14 dias para 28 dias, mas não mais do que isso. Então, por enquanto, é isso que a gente tem e vai ser realmente uma aposta difícil para os gestores. Natália Pasternak, microbiologista, pesquisadora da USP. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. É torcer muito para que esses 10 dias lá na Anvisa, tanto a análise da vacina de Oxford quanto a Coronavac, seja feito o mais rapidamente possível e que a gente tenha essas vacinas, claro, aprovadas, seguras, eficazes, para a gente começar logo essa vacinação. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.